Olá pessoal, tudo bem com vocês? Um grande abraço para todo mundo ligado aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. E para desespero da concorrência, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E eu estou chegando para darmos prosseguimento ao nosso projeto pedagógico que visa a sua qualificação, que visa a sua preparação para que você fique muito competitivo para este concurso. E a gente vai dando sequência no nosso aprendizado, continuando falando sobre realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do estado de Goiás. Desta feita, a gente vai tratar da modernização da agricultura e impactos na economia goiana. Portanto, é nosso objetivo nessa aula tratar das principais características da modificação econômica mediante um processo de modernização agrícola que foi vivenciado no estado de Goiás ao longo da segunda metade do século XX e que deu uma nova dinâmica, uma nova fisionomia para a economia goiana, que foram transformações importantes, sentidas não apenas no campo econômico, mas tiveram uma grande repercussão nos campos, em outros campos, como, por exemplo, o campo social. Portanto, é um conteúdo muito importante que faz parte do seu edital, que vale a pena você acompanhar com muita atenção. Afinal de contas, pretendemos que esta seja uma aula bastante produtiva e que você consiga assimilar muito conhecimento que vai potencializar, que vai ter um resultado fundamental no dia da sua prova. Muito bem, pessoal, lembrando sempre que caminhos difíceis te levam a destinos incríveis. Você que está nessa trajetória, que está aí com foco, com determinação, com muito foco para vencer todos esses conteúdos que constam aí no seu edital, tá ligado no lance que aqui no LAC Concursos você vai ter uma grande preparação. A gente está aqui para potencializar a sua aprendizagem. Vamos que vamos, começando a nossa aula, tratando especificamente dos fatores que contribuíram de maneira significativa no processo de modernização da agricultura em Goiás. Quando a gente fala desse processo de modernização agrícola, sem dúvida nenhuma a gente precisa fazer uma análise pormenorizada acerca das políticas de interiorização do desenvolvimento que foram implementadas ao longo do século XX no estado de Goiás. Aí a gente remonta, por exemplo, à época da Era Vargas, quando, durante o Estado Novo, foi lançado a política de interiorização do desenvolvimento, que ficou conhecida como Marcha para o Oeste, que deu origem a colônias agrícolas federais no estado de Goiás, que deu uma nova fisionomia, uma nova característica para a agricultura goiana, que promoveu modernização, que promoveu crescimento da população. Posteriormente, durante os anos do governo de Juscelino Kubitschek, com a construção de Brasília, nós temos uma espécie de segunda marcha para o oeste, que também contribui de forma exponencial para o crescimento de Goiás. E, posteriormente, durante o regime militar, outro momento de investimentos infraestruturais, de criação de créditos visando o desenvolvimento agrícola no estado de Goiás. Portanto, senhoras e senhores, já anota aí no seu caderno aí, informação importante. As políticas de interiorização do desenvolvimento contribuíram significativamente para o desenvolvimento econômico de Goiás, entre outras coisas, promovendo uma melhoria significativa na infraestrutura de transportes. Afinal de contas, de nada adiantava os investimentos vultosos no setor agrícola se não houvesse uma infraestrutura necessária para garantir, entre outras coisas, o escoamento da produção, a integração, a interligação entre as mais variadas regiões do estado de Goiás. Portanto, investimentos massivos na área de infraestrutura de transportes foram
essencialmente importantes, além das mudanças político-institucionais verificadas, sobretudo, a partir da era Vargas, a partir do momento em que tivemos a administração do interventor Pedro Ludovico Teixeira, o construtor da cidade de Goiânia. Temos ali uma fase de modernização também do setor agrícola goiano. Tá aqui para você, olha aqui, moçada, o que eu acabei de falar, pessoal, o que eu acabei de dizer agora, não foi isso que eu falei? A construção de Goiânia nos anos 30, além da construção de Brasília nos anos 50, são fundamentais e vão contribuir nesse processo de desenvolvimento, de crescimento da economia goiana. Temos aqui, pessoal, olha só, a expansão da fronteira agrícola no estado de Goiás. Então, todos esses fatores aí contribuíram de modo bastante importante nesse processo de desenvolvimento agrícola. Tudo está interligado, são fatores modernizantes que em muito vão contribuir nesse processo, transformando Goiás numa importante fronteira agrícola do Brasil. Então, gente, a política de modernização agropecuária no estado de Goiás foi muito beneficiada pela implantação de uma moderna infraestrutura de transporte. Como já foi dito, de nada adiantava promover uma modernização da agricultura se não tivéssemos condições necessárias para escoar essa produção. Por isso que era de importância vital uma malha rodoviária mais moderna. Isso acaba contribuindo para importantes transformações na agricultura goiana. E isso vai ser desenvolvido, isso vai ter um crescimento maior ainda ao longo dos anos 70 e início dos anos 80. Então, aqui, olha só. No período histórico de transição do regime militar para a redemocratização do Brasil, que foi verificada a partir de 1985, nós temos aí essa consolidação de Goiás, tendo o setor agropecuário como importante atividade econômica, contribuindo aí para o surgimento, desenvolvimento e consolidação do chamado agronegócio. Anota aí informação importante, pessoal. Essas transformações na economia goiana verificadas aí ao longo dos anos 40, 50, 60, vão culminar na transição dos anos 70 para os anos 80 com a consolidação do agronegócio como importante atividade econômica em Goiás, trazendo aí novas relações sociais de trabalho. Olha aqui uma outra consequência importante dessa modernização econômica, pessoal. Temos novas relações sociais de trabalho no campo, com o estabelecimento do trabalho assalariado, com a exploração da mão de obra dos trabalhadores rurais em Goiás, nesse contexto histórico. Um novo padrão tecnológico também para Goiás, com a modernização da produção, com o uso de equipamentos tecnológicos, caminhões, tratores, colheitadeiras. Então é um novo padrão tecnológico na produção agrícola goiana. E uma nova distribuição espacial da produção, mediante a utilização dessa infraestrutura necessária, que contribui para a distribuição, que contribui ainda para a formação de um complexo agroindustrial em Goiás. Então, olha só, moçada, importante verificar que essas transformações nessa política de modernização da agropecuária goiana vai desembocar na formação de um complexo agroindustrial, que é um resultado consequente da modernização agrícola, da consolidação do agronegócio. Então, nós vamos ter a formação de um complexo agroindustrial
em Goiás. A modernização da agricultura goiana traz, então, como características importantes, pessoal, a exploração econômica do cerrado. Veja só, ao longo da década de 1970, então, nós temos o crescimento da produção agrícola em Goiás, que é fruto das políticas federais implementadas pelos governos militares no estado, que vão fazer com que a produção de soja tenha um grande crescimento e seja destinada ao mercado externo. Temos nesse contexto histórico uma aliança política envolvendo o estado, o governo federal, com a classe dominante rural. Temos essa aliança. Como é que funciona essa aliança? Nós vamos ter, então, o Estado fazendo investimentos no setor infraestrutural, vamos ter também o Estado concedendo créditos para financiamento da produção e vamos ter a classe dominante rural empreendendo aí o crescimento da produção agrícola no estado de Goiás. Então, é nesse contexto histórico de transição dos anos 70 para os anos 80 do século 20 que nós temos a incorporação do cerrado ao processo produtivo. O cerrado vai sendo gradativamente ocupado para a produção agrícola no estado de Goiás. Como é que acontecia a participação do estado dentro desse cenário de modernização da agricultura goiana? O estado passou a promover uma interferência na política agrícola em Goiás, promovendo desta maneira investimentos em infraestrutura, além das pesquisas agronômicas realizadas pela Embrapa, no sentido de ter um melhor aproveitamento do cerrado, promovendo pesquisas, então, para fazer a correção do solo, para que ele ficasse propício ao desenvolvimento agrícola. Além disso, o Estado também vai conceder programas de créditos especiais destinados aí à classe dominante rural em Goiás. Então, essa parceria que vai se dar a nível federal, essa parceria entre o governo brasileiro, o governo federal, a figura do Estado, com os grandes latifundiários, visava promover uma nova dinâmica para a economia goiana, promovendo dessa maneira um melhor aproveitamento do solo do cerrado. Então o Estado vai participar de variadas formas, fazendo essa ingerência na produção, promovendo pesquisas para o melhor aproveitamento do solo do cerrado. A Embrapa vai ter um papel fundamental nesse contexto, sem dúvida alguma. Além disso, o Estado cabia investir no setor de infraestrutura e, além disso, conceder créditos para financiar a produção agrícola. É nesse contexto que nós temos o lançamento de vários projetos de colonização. Esses projetos de colonização vão dotar a região de uma eficiente estrutura viária para melhorar o escoamento desta produção. Esses projetos de colonização implementados pelo governo federal em terras goianas vai promover a atração populacional para a região centro-oeste do Brasil. Então vamos acompanhar o contexto histórico, pessoal. Goiás conhece vários momentos em que existem fatores preponderantes de atração populacional para o estado. Isso ocorre com a construção da cidade de Goiânia, que passa a ser a nova sede administrativa do estado de Goiás, em substituição à cidade de Goiás. Nós temos também a Marcha para o Oeste, que vai trazer muitos migrantes para o estado de Goiás.
Já na década de 50, nós temos a construção da cidade de Brasília, outro fator de atração populacional. E nos anos 60 e 70, os projetos agrícolas. Todos esses fatores são preponderantes, são fundamentais no sentido de se atrair migrantes para a região centro-oeste, sobretudo para o estado de Goiás, que vai possuir uma maior integração com o comércio nacional. E nisso nós temos a valorização dessas áreas ocupadas. Então perceba, lá no contexto da construção de Goiânia, as terras localizadas no estado de Goiás eram consideravelmente baratas em comparação às terras, ao valor das terras, por exemplo, de outras regiões brasileiras, como por exemplo a região sul. Neste outro contexto dos anos 80, essas terras estão muito valorizadas. Então há uma valorização, um aumento do preço do hectare no estado de Goiás por conta desses projetos de colonização. Projetos estes que contaram com a participação de várias empresas colonizadoras. Importante mencionar que o capital privado participou ativamente deste processo de modernização agrícola no estado de Goiás, o que, por sua vez, trouxe uma série de transformações econômicas e espaciais. Isso é importante mencionar, pessoal. As transformações verificadas com a modernização da produção agrícola vão trazer repercussões não apenas no campo econômico, mas também no campo social. Você tem uma nova dinâmica da população, você tem uma atração populacional. Migrantes de várias partes do Brasil vão procurar o estado de Goiás em busca de melhores condições de vida e de trabalho. Temos, portanto, uma nova distribuição espacial no estado de Goiás, o que, por sua vez, não impediu as grandes diferenças regionais entre as mais variadas áreas de Goiás. Portanto, nós podemos afirmar claramente que este desenvolvimento econômico que foi vivenciado na produção agropecuária do estado de Goiás não foi homogêneo, não foi um processo uniforme. Isso vai contribuir para o desenvolvimento de algumas regiões do estado de Goiás em detrimento de outras regiões. Então, isso vai repercutir, inclusive, nos dias atuais, porque as várias regiões do estado de Goiás não têm o mesmo desenvolvimento, a mesma pujança do ponto de vista econômico e muito menos do ponto de vista social. Então, temos uma política desenvolvimentista estatal. Olha como é importante verificar esse processo, pessoal. Essa política desenvolvimentista foi comandada pelo Estado. Teve a ingerência do Estado, que comandou esses projetos, mas não participou de forma isolada. Nesse projeto, nós tivemos também a participação efetiva de empresas colonizadoras que eram representantes do setor privado. São capitais privados que também foram investidos no sentido de se promover o desenvolvimento da agricultura no estado de Goiás. Agora a gente vê os principais fatores da expansão agrícola na região do Cerrado, dentro da região geográfica do Centro-Oeste, dentro do estado de Goiás, que é o nosso foco principal ao longo desta aula. Então nós temos como fatores preponderantes dentro desse processo, entre outras coisas, a construção de Brasília, que se deu ao longo do governo do presidente Juscelino Kubitschek. A construção de Brasília foi na segunda metade da década de 1950. A construção de Brasília foi entre 1956 e 1960. Brasília foi inaugurada no dia 21 de abril de 1960 como a nova capital federal.
Brasília acabou se constituindo na meta síntese do plano de metas, da política desenvolvimentista implementada pelo presidente Juscelino Kubitschek. E isso traz repercussões importantes. É considerado por muitos historiadores como a segunda marcha para o oeste no território do estado de Goiás. A construção de Brasília, o estabelecimento do Distrito Federal em território goiano acabou contribuindo de forma eficaz para o desenvolvimento exponencial do estado de Goiás. Além disso, nós temos o estabelecimento das inúmeras BRs cruzando o território goiano, a exemplo da Belém-Brasília, nós podemos dizer aí que essa malha viária também vai contribuir para o deslocamento populacional, para o desenvolvimento agrícola. Então, a construção das rodovias federais teve importância vital dentro do processo de expansão agrícola pelo Cerrado. E aí, pessoal, nós temos com isso, logicamente, o crescimento, a expansão da agricultura comercial, da produção agrícola voltada para o mercado internacional, voltada para as exportações. E temos com esse contexto o Cerrado cada vez mais interligado a essa economia globalizada, a esse processo produtivo no estado de Goiás. É importante mencionar também, gente, que o capital privado teve um protagonismo considerável dentro desse processo de modernização agrícola em Goiás. Mas, indubitavelmente, nós precisamos também levar em consideração a ação implementada pelos governos federal e estadual. É importante mencionar a ação dos governos, do governo brasileiro e do governo do estado de Goiás dentro desse processo, porque tanto o governo federal quanto o governo do estado de Goiás lançaram mão de estratégias de se promover um planejamento da produção, um planejamento regional, uma forma organizada de se promover esse desenvolvimento da economia goiana. É claro que as coisas não aconteceram exatamente como foram planejadas, mas houve sim uma estratégia estatal de se promover um planejamento regional. É claro que isso não trouxe consequências, apenas consequências benéficas, apenas consequências positivas. Tivemos algumas consequências nefastas, algumas consequências que foram negativas, mas há um planejamento estratégico de se promover uma melhor incorporação, uma melhor ocupação e exploração das áreas do Cerrado em Goiás. Por exemplo, ao longo do regime militar, nós temos o segundo plano de desenvolvimento, Plano Nacional de Desenvolvimento, PND, que vai se voltar, evidentemente, para o desenvolvimento econômico do estado de Goiás, procurando transformar a região numa nova fronteira agrícola do Brasil. E dentro desse contexto, ganha destaque dois importantes projetos agrícolas, a saber, o Polo Centro, o Polo de Desenvolvimento Econômico do Centro-Oeste, e o Prodecer. O Prodecer visava o desenvolvimento econômico do Cerrado, lá no estado de Goiás. Então é aí, pessoal, que nós temos o crescimento dessa produção, a modernização ainda maior dessa produção, que garante uma expansão contínua da fronteira agrícola, mediante vários investimentos em pesquisas agropecuárias que eram realizadas
pelos órgãos estatais, a exemplo da Embrapa, que vai promover uma viabilidade técnica da exploração das áreas do Cerrado. Ou seja, essas pesquisas agropecuárias tinham como principal objetivo promover uma melhor ocupação, uma melhor exploração das áreas do Cerrado, visando, entre outras coisas, promover a correção do solo, para que o solo ficasse em condições propícias ao desenvolvimento da lavoura comercial. Então é nesse contexto que nós temos a consolidação do capital agroindustrial. Olha só que detalhe importante, pessoal. Temos então uma maior produção agrícola no estado de Goiás, que vai acompanhar um processo de beneficiamento dessa produção, gerando um complexo agroindustrial no estado. Temos também, nesse contexto, a utilização de novas tecnologias agrárias, com a aplicação de novas técnicas de cultivo, com os incentivos federais promovidos pelo Estado, o investimento na produção, para a compra de maquinários, olha, o uso da tecnologia no setor agrícola goiano, e outro aspecto importante visava a correção da acidez do solo do Cerrado. Então, essas pesquisas agropecuárias realizadas pelas agências estatais visavam promover, então, a correção da acidez do solo do Cerrado, entre outras coisas, fertilizando esse solo, promovendo a aplicação do calcário para que esse solo ficasse mais favorável ao desenvolvimento da lavoura comercial no estado de Goiás. Além disso, nós temos o financiamento também para a compra de insumos modernos a serem investidos na produção. Em relação aos projetos agrícolas implementados nessa região, durante o governo militar, tivemos o lançamento do Polo Centro. E este é, sem dúvida alguma, o programa de maior impacto econômico no estado de Goiás. O Polo Centro visava o desenvolvimento capitalista do Cerrado, a aproveitar ainda mais as condições para promover o gradual desenvolvimento, o gradual crescimento da produção agrícola em áreas do Cerrado. Evidentemente, nós precisamos destacar que essas políticas agrícolas implementadas pelo governo federal visavam atender, via de regra, os grandes proprietários de terra. Então vamos analisar direitinho. É preciso colocar devidamente os pingos nos is. Essas políticas agrícolas, esses créditos financeiros que foram criados pelo governo federal, aproveitando de capitais advindos do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, visavam, via de regra, atender aos grandes produtores. Então, presta bem atenção aqui nesse contexto, pessoal. Quando nós temos o lançamento desse programa de desenvolvimento agrícola, o Polo Centro, ele não visa atender a pequenos proprietários, não. Ele vai se voltar para médios e grandes proprietários. São médios e grandes produtores os contemplados, os apadrinhados pelo governo nesse processo de desenvolvimento agrícola do estado, e continuam a ser realizadas, inclusive até os dias atuais, pesquisas visando a correção do solo, visando a utilização de novas tecnologias desenvolvidas pela Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias, a Embrapa. Outro projeto importante implementado no estado de Goiás ao longo das décadas de 70 e 80 foi o PRODECER, que é o Programa de Desenvolvimento do Cerrado,
que tinha como objetivos promover investimentos no setor de infraestrutura. Já tinha-se a ideia de se promover uma melhor logística, dotando a região de condições de melhor escoamento da produção. São concedidos novamente inúmeros créditos financeiros que são implementados nos diversos projetos agropecuários no estado de Goiás. Em Goiás, esse Prodesser vai se restringir, vai ficar restrito ao entorno do Distrito Federal. As áreas do entorno do DF é que vão receber vultosas somas de capitais empregadas no desenvolvimento da produção, na correção da acidez do solo do cerrado, na implementação aí da irrigação por pivô central, nessas áreas de cerrado. Olha só, é nessa época que nós temos a implantação de irrigação por pivô central nessas áreas do cerrado goiano. Como resultados fundamentais desses projetos agrícolas, nós tivemos a expansão das atividades agropecuárias no estado, sem dúvida alguma, claro, uma consequência natural da implementação dessa política agrícola, desses constantes créditos que foram investidos na produção, dessas pesquisas agropecuárias, desses incentivos, desse investimento no setor de infraestrutura, evidentemente que acabou contribuindo para a expansão gradual das atividades agrícolas no estado, consolidando definitivamente a agricultura comercial no estado de Goiás, mediante a aplicação de novas técnicas de cultivo que garantem o crescimento exponencial da produção de soja, da produção de cana-de-açúcar, de milho, de arroz e de café no estado goiano. Só que, por outro lado, pessoal, nós temos as consequências nefastas desse processo. Precisamos colocar a mão na consciência, que não foram só aspectos positivos. Dinamizou a economia goiana? Sim. Modernizou a produção agrícola? Sim. Tivemos investimentos no setor de infraestrutura? Ok, beleza. Tivemos investimentos que garantem uma nova dinâmica para a economia de Goiás. Atraiu o contingente populacional? Sim. Milhares de imigrantes vão para o estado de Goiás em busca de melhores condições. Porém, é inegável que nós temos o outro lado da moeda. Nós temos os fatores que são considerados negativos, as consequências nefastas desse projeto. Entre outras, nós temos, por exemplo, os problemas ambientais que vão ser acarretados no cerrado. Indubitavelmente, cara, tem que analisar, tem que colocar a mão na consciência. Evidentemente que tem que ser considerado os problemas socioambientais. Porque nós temos, olha só, esse projeto de colonização, como já dissemos anteriormente, privilegiou os grandes proprietários, os grandes produtores que são os grandes beneficiados desse projeto agrícola, indubitavelmente. Porque a grande maioria da população, os pequenos proprietários que perdem suas terras, são obrigados a vender suas terras e a vender sua força de trabalho para o latifundiário bem-sucedido. Nós temos a exploração da mão de obra dos trabalhadores rurais. Afinal de contas, temos novas relações de trabalho implementadas no estado que vão se consolidar pelo trabalho assalariado, só que com baixíssimos salários. Temos então aí, claramente, a exploração da mão de obra. Além disso, é inegável que a utilização desses produtos visando a correção da acidez do solo, visando a fertilização do solo, visando também a utilização de
agrotóxicos vão poluir o solo, vão poluir também águas dos rios, né? Os recursos hídricos vão ser atingidos também nesse processo. Então nós temos uma série de problemas ambientais na região do Cerrado. Então nós precisamos analisar as duas faces dessa moeda. Esses projetos agrícolas, se por um lado promoveram a expansão da produção, a modernização da economia, por outro lado deixaram consequências muito ruins, com problemas de cunho ambiental na região do Cerrado goiano. Bom, é a economia agrária goiana atual. Em que pé está? Nós temos destaque para a produção de grãos, produção de soja, produção de milho, além da produção bovina, produção de carne, produção de leite. A pecuária também se desenvolveu. Não foi apenas a agricultura comercial que teve um crescimento significativo. Também o setor da pecuária passou por uma modernização, né? Pecuária intensiva, né? Também passa por um processo de desenvolvimento. E Goiás, olha só, Goiás apresenta 1/3 da área agricultável do Cerrado. Então, olha só, a região do Cerrado brasileiro, 1/3 da área é aproveitável do ponto de vista agrícola está localizado no estado de Goiás. Então, nós temos aí, com o crescimento da produção, com a consolidação da agricultura comercial, que traz o agronegócio como uma atividade econômica fundamental dentro do estado de Goiás, temos mudanças estruturais também, que precisam ser mencionadas. Olha só, surge o trabalhador temporário no estado de Goiás. Quem que é esse trabalhador temporário, professor Edenilson? São os boia-frias. Olha só, surge a figura do boia-fria. Olha o boia-fria aqui, ó, constantemente explorado pelos grandes latifundiários. Nós temos a consolidação do trabalho assalariado na agricultura. Porque até meados dos anos 50, a gente tinha, entre outros, o trabalho desenvolvido pelos meeiros, que ocupavam terras de grandes proprietários que trabalhavam, produziam e recebiam metade da produção como forma de pagamento. Isso aí acaba. Com a economia comercial, nós temos a implantação do trabalho assalariado e com uma aviltante exploração da mão de obra nessas áreas do Cerrado goiano. Porque, evidentemente, a produção agrícola vai assumir moldes empresariais no estado. E aí, logicamente, que nós temos uma série de consequências socioeconômicas, entre outras, um novo regime da propriedade, da posse e do uso da terra do estado de Goiás, que evidentemente vai priorizar a grande propriedade da terra, o chamado latifúndio. Vai favorecer ao desenvolvimento e à consolidação do latifúndio em Goiás, a manutenção da concentração fundiária, a terra nas mãos de poucos proprietários. Temos também outra consequência importante, a mecanização da lavoura. A modernização da produção traz a utilização de novas tecnologias, de caminhões, tratores, colheitadeiras, enfim, temos uma mecanização da produção agrícola. Evidentemente que a utilização dessa nova tecnologia vai excluir os postos de trabalho, isso é natural. Se nós temos a utilização de modernas técnicas de produção, se nós temos a utilização de uma tecnologia mecanizada na produção agrícola, é evidente que o número de trabalhadores braçais vai ter uma sensível
diminuição. Então, a exclusão dos trabalhadores rurais é também uma consequência direta dessa modernização da produção. E diante da diminuição dos postos de trabalho no meio rural, evidentemente que esses trabalhadores vão migrar para as áreas urbanas, o que vai contribuir para o surgimento de bolsões de miséria nas grandes cidades. Vai surgir as favelas, né? As áreas, porque temos um processo de êxodo rural. O trabalhador, olha só, essa imagem aqui ajuda-nos a compreender esse processo que aconteceu em Goiás. Olha lá, ao fundo você tem a colheitadeira, tem o caminhão, então está aqui a família abandonando o campo e rumando em direção à cidade numa expectativa de ter condições de sobrevivência. O êxodo rural é uma consequência natural deste projeto de colonização que vigorou no Brasil ao longo dos últimos 40 anos, que acabou priorizando a grande propriedade, priorizando o latifúndio, em detrimento dos pequenos proprietários e também dos despossuídos, que eram apenas mão de obra. Então há uma grande migração desses trabalhadores que vão para onde? Vão para a região metropolitana de Goiânia, vão para a grande Goiânia e vão também para a região do entorno de Brasília, o entorno do Distrito Federal, procurando novas condições médicas, educacionais, condições de trabalho, melhores condições sociais para garantir a sobrevivência dessa população. Muito bem, pessoal, agora chegou a hora da gente maximizar o nosso conhecimento, tudo aquilo que a gente estudou acerca do processo de modernização da produção agrícola no estado de Goiás, realizando uma série de questões. Vamos então analisar. Olha essa questão aqui que caiu no concurso da Polícia Militar do Estado de Goiás. Goiás apresentou, a partir da década de 1970, um acelerado aumento na produção agrícola, o que contribuiu para que o Estado se tornasse um grande exportador de grãos para o mercado exterior. Um fator que contribuiu para isso foi a alternativa A criação de colônias agrícolas e assentamentos populares no estado, que passou a cultivar grãos em larga escala. Alternativa B, a existência de grandes bacias hidrográficas que permitiram a expansão das lavouras irrigadas no sudoeste goiano. Alternativa C, a expansão do cultivo nas grandes extensões de solos sobre chapadões planos e clima favorável aos cultivos de verão. E a alternativa D, a implantação de políticas públicas de incentivo à produção agrícola, voltadas principalmente para o pequeno e médio produtor. Pessoal, nós sabemos muito bem que essas políticas públicas que criaram esses projetos de colonização, que criaram esses créditos agrícolas, esses incentivos fiscais, visavam beneficiar sobremaneira o grande proprietário, o latifundiário, não visavam ajudar ao pequeno e ao médio proprietário. Perfeito? Então já excluímos de cara a letra D. A alternativa correta aqui, pessoal, é a expansão do cultivo nessa área do cerrado, o investimento que foi feito, os créditos implementados na produção, o investimento no setor de infraestrutura no estado de Goiás. Portanto, a alternativa correta, a letra C de casa. Expansão do cultivo nas grandes extensões de solo sobre chapadões planos e o clima favorável aos cultivos de verão. Próxima questão aí, mais uma da PM de Goiás. O solo do território goiano sempre foi considerado inadequado à agricultura, porque possuía uma elevada concentração de alumínio, elemento tóxico para muitas espécies agrícolas.
O processo adotado para sua recuperação foi vamos lá, alternativa A, utilização de sistema agrícola semelhante ao praticado no sul do país. Alternativa B, a adoção de rodízio de cultura da soja com a cana-de-açúcar e o café. Alternativa C, prática da técnica de calagem, que reduz a acidez do solo do cerrado. Alternativa D, substituição das florestas que ocupavam a área pelo plantio de soja. Alternativa E, implantação de sistemas de irrigação permanente do solo inadequado. Então, vocês viram na nossa aula que ao longo do processo de implementação de políticas agrícolas no estado de Goiás, na segunda metade do século XX, sobretudo durante o período do regime militar, com a incorporação do cerrado ao sistema produtivo nacional, nós tivemos várias pesquisas agropecuárias que foram desenvolvidas pela Embrapa e outras agências estatais para se alcançar um aproveitamento racional do ponto de vista econômico das terras do cerrado. Isso se deu, entre outras coisas, com a correção da acidez do solo, que é a técnica da calagem, a utilização do calcário para fertilizar, tornar o solo do cerrado mais adequado ao desenvolvimento agrícola. Portanto, senhoras e senhores, alternativa correta, letra C de casa. Está aqui, ó, a alternativa correta é a letra C. Prática da técnica da calagem, que reduz a acidez do solo do cerrado goiano. Terceira questão, vamos a ela. Conciliar a expansão da agroindústria e da pecuária com a preservação do cerrado, uma das regiões mais ricas do mundo em biodiversidade, é um dos principais desafios de Goiás. O estado convive com graves danos ambientais, provocados pela ocupação predatória do território. Como, atenção, alternativa A, matas ciliares são destruídas e reservas permanentes desmatadas, cedendo lugar às plantações de pinos e eucaliptos. Incorreta afirmação. Letra B. Próximo das nascentes dos rios goianos, há focos de erosão provocados pelo desmatamento para implantação de pastagens. Incorreto também. Letra C. Queimadas destroem os horizontes do solo e boa parte da área agrícola disponível já dá sinais de desertificação. Incorreto também, pessoal. Letra D. Desenvolvimento de cultivos nas encostas tem acelerado o processo de deslizamentos quando chegam as chuvas de verão. Incorreto também. Alternativa E, portanto, é a correta, né? Por exclusão, já chegamos à alternativa correta. Vamos a ela. Rios assoreados comprometem o abastecimento de água e a situação se agrava nos períodos de seca, nos períodos de estiagem prolongada. Correto. Uma das consequências do desenvolvimento desses programas de colonização agrícola no estado de Goiás nos últimos 40 anos, principalmente, foi o assoreamento dos rios, o que compromete, entre outras coisas, o abastecimento de água para a população, sobretudo na época de estiagem, durante os meses de seca. Quarta questão para a gente agora, gente. Olha só, moçada, mais uma questão aqui da Polícia Militar de Goiás. Atualmente, a soja representa 27% das exportações e os resíduos da extração de óleo de soja compõem 12%. Dentre os vários fatores econômicos
que promoveram a rápida expansão da cultura deste produto no estado. O que mais se destaca é, portanto, essa questão procura compreender, procura identificar os fatores econômicos que contribuíram para o desenvolvimento da produção de soja no estado de Goiás. Vamos às alternativas. Letra A. Presença do governo estadual e de várias prefeituras que se associaram aos produtores de soja? Não, não é essa a razão. Alternativa B. Baixo valor das terras em Goiás, comparativamente menor do que os das regiões sul e sudeste do Brasil? Sim, o que vai atrair o capital privado para essa região, sobretudo ao longo dos anos 60 e 70, é justamente o baixo valor do preço do hectare de terra no estado de Goiás, na região centro-oeste como um todo, também em Mato Grosso. Então isso atrai investimentos por parte de produtores oriundos principalmente do sul do Brasil. Alternativa C, salários pagos em valores menores aos trabalhadores que fossem contratados pelos agricultores. Não é esse o fator que garante o desenvolvimento da lavoura de soja em Goiás nos últimos anos. Letra D, isenções fiscais e montagem de infraestrutura necessária, além de garantir o escoamento da produção, também não é o fator preponderante nesse processo. Reforma agrária, e tá de brincadeira comigo, né? Reforma agrária que concedeu vários lotes de terras aos interessados em se tornar produtor da leguminosa. Não, o fator preponderante que vai ajudar nesse contexto é a existência em grande quantidade de terras no Cerrado Goiano, terras essas que foram adquiridas a preços bem abaixo do valor de mercado. Alternativa não, agora é outra questão. Vamos para a questão de número 5. Mais uma questão que caiu em concursos anteriores para a Polícia Militar no estado de Goiás. Estado de Goiás, número de estabelecimentos, área cultivada e número de tratores entre os anos de 1920 e 1985. Portanto, esta questão propunha basicamente uma análise de gráfico. É um gráfico mostrando, então, pessoal, o número de estabelecimentos no estado de Goiás, a área cultivada total, a área cultivada temporânea e também o número de tratores. Em 1920, o número de estabelecimentos no estado era 16.634. A área cultivada total era de 113.562. A área de cultura temporária não tinha, o número de tratores também não constava. 1940, nós temos 55.908 estabelecimentos no estado, 352.667 era o total de área cultivada em hectares. Nós tínhamos também aqui, tínhamos 284.906 hectares de área de cultura temporária, 13 tratores no estado, né? Em 1950, os estabelecimentos já passavam de 63 mil. A área cultivada passava de 460 mil hectares. A área de cultura temporária passava de 400 mil hectares. E o número de tratores já subia para 89. Já em 1960, o número de estabelecimentos era superior a 111 mil. A área cultivada total superava 988 mil hectares. A área de cultura temporária superava 866 mil. E o número de tratores, 1.013. Olha só como teve um aumento no número de tratores da década de 50 para a década de 60, passando de menos de 100 tratores para mais de 1.300 tratores. Em 1960, o número de estabelecimentos quase chegava a 150 mil. A área cultivada passava de 1 milhão de hectares, 1.600.000 hectares. A área de cultura temporária passava de 1,5 milhão de hectares. E o número de tratores, observe,
passou de 1.300 para mais de 5.600 durante a década de 70. E na década de 80, mais especificamente em 1985, nós temos 153 mil estabelecimentos no estado, mais de 2,5 milhões de hectares cultivados no estado, mais de 2 milhões, quase 2,5 milhões de hectares de área de cultura temporária e mais de 13 mil tratores no estado de Goiás. A tabela apresenta um período de mudança na agricultura do estado de Goiás. Essas transformações notabilizaram-se pela alternativa A: comprovação da deficiência do solo do cerrado para a produção agrícola, servindo como pastagem. Mas se isso acontecesse, não haveria o desenvolvimento da agricultura. Continuaria a ênfase apenas no setor criatório, no setor de criação do gado. Está errada essa afirmação. Letra B: constituição de uma estrutura fundiária caracterizada pela pequena propriedade e diversificação de culturas? Não. Consolidação de uma estrutura fundiária caracterizada pela grande propriedade e pela monocultura de exportação. Alternativa C: criação da Embrapa, que favoreceu a redução da área cultivada total e o aumento da produtividade? Não. O aumento da produtividade foi acompanhado do aumento da área cultivada total. O gráfico mostrou isso para a gente. Alternativa D: formação de planos econômicos nacionais e regionais que desestimularam o crescimento agrícola? Muito pelo contrário, que estimularam o desenvolvimento da produção agrícola. Então, por exceção, mais uma vez, chegamos à alternativa E, de Edenilson, este locutor que vos fala. Mecanização da produção, expansão da fronteira agrícola com a intensificação da produção de grãos no estado. Pronto, é essa a alternativa correta, é o que nós vimos no mapa. No gráfico, é o que nós vimos no gráfico. Constantemente tínhamos o aumento da área cultivada no estado de Goiás, o aumento do número de estabelecimentos e também o aumento do número de tratores, vislumbrando aí uma modernização da produção agrícola no estado. Vamos para mais uma questão. O solo do território goiano foi considerado inadequado. O solo do território goiano sempre foi considerado inadequado. Essa aqui a gente já fez, né? Essa questão nós já passamos por ela. Peraí, né? Vamos sim, agora sim uma questão nova. Questão, essa aqui nós não falamos, hein, pessoal? Essa caiu no Tribunal de Justiça de Goiás. O cerrado contém extensas áreas em condições geoambientais favoráveis à agricultura intensiva e à pecuária, sendo esta historicamente extensiva e dominante espacialmente. Nos anos 60 e 70 do século passado, por essa e outras razões de natureza geopolítica, o cerrado foi alvo de expansão da nova fronteira agrícola, baseada na modernização da agricultura. Entre as condições geoambientais do cerrado que favoreceram a expansão da fronteira agrícola, destaca-se. Então, olha só, foi apresentado um enunciado, um fragmento retirado da obra Geografia de Goiás e Tocantins, que fala sobre o aproveitamento agrícola da região do Cerrado, falando aí que o Cerrado foi alvo de uma agricultura intensiva e pecuária, historicamente, né? Que vai, a partir dos anos 60 e 70 do século XX, passar por
Por essa razão e por outras razões de natureza geopolítica, o interesse do governo militar em promover a ocupação desses chamados espaços vazios, promovendo a consolidação dessa fronteira agrícola, consolidar-se como uma grande área de produção agrícola do Brasil. Então, na nossa questão, estaremos procurando a alternativa que apresenta as razões desse desenvolvimento, dessa expansão da agricultura em Goiás, no século XX. Alternativa A. A presença do solo de terra roxa, cuja baixa aptidão agrícola foi superada pelo uso de corretivos, que viabilizaram o plantio de grãos. Não é terra roxa em Goiás, não. Essa área de cerrado passou por um processo de correção, garantindo a sua fertilidade, mediante as pesquisas que foram realizadas para a melhor ocupação dessas áreas agrícolas do cerrado. Alternativa B. O clima tropical estacional quente e semiárido, olha aqui, semiárido, que predomina na região, no qual a baixa precipitação favorece o cultivo de cana. Não tem clima semiárido no estado de Goiás. Letra C. A extensa presença de solos hidromórficos, ao facilitarem o manejo e a mecanização, favoreceram a expansão da agricultura moderna? Não. O solo precisou ser corrigido. É por isso que nós tivemos a importância vital das pesquisas realizadas pela Embrapa. Alternativa D. Vegetação característica de floresta latifoliada, densa, que é responsável pela fertilização do solo. Não, gente, não é área de floresta em Goiás, é área de cerrado. Está incorreta também a nossa querida alternativa D. Então, mais uma vez, por exclusão, a alternativa correta, a letra E. A predominância de latossolos, que apesar da baixa fertilidade, com a aplicação de corretivos e fertilizantes, apresentam boa capacidade de produção. Foi o que nós falamos, a correção da acidez do cerrado mediante a aplicação de calcário. Beleza! E a próxima questão, olha só, mais uma questão aí de concursos anteriores em Goiás. Tendo em vista que na década de 80 do século XX, grandes conglomerados industriais se estabeleceram em Goiás, consolidando um longo processo de industrialização, fruto de investimentos em infraestrutura, incentivos fiscais e abertura de linhas de crédito, assinale a opção correta acerca da industrialização do Estado. Alternativa A. O Produzir tem investido especialmente nas mesorregiões Norte e Nordeste, buscando potencializar os benefícios trazidos pela construção da rodovia Belém-Brasília para essas regiões, o que revela a tendência de melhoria da distribuição da indústria no território goiano. Não, nós temos o crescimento em Goiás, o desenvolvimento agrícola e depois o crescimento industrial não ocorreu de forma uniforme, não ocorreu de forma homogênea, garantindo até os dias de hoje grandes diferenças regionais no estado. Está incorreta a letra A. Letra B. O Log Produzir foi o único subprograma do Produzir a não apresentar resultados positivos. O isolamento do Estado e a precária rede de transportes e comunicação apresentaram-se como os principais obstáculos para o referido subprograma. Incorreta essa afirmação, pessoal, porque o Log Produzir apresentou resultados positivos, garantindo uma melhor logística de escoamento da produção goiana, com a utilização de rodovias, hidrovias,
Aeroportos. Então, está incorreta a letra B. Alternativa C, a escolha da cidade de Anápolis para sediar o primeiro dos distritos industriais planejados pela Companhia de Distritos Industriais do Estado de Goiás, o Distrito Agroindustrial de Anápolis, DAIA, foi influenciada por sua conexão com as demais regiões do país por sólido sistema rodoferroviário. Correta essa afirmação? Agora sim, pessoal. Inclusive, é um dos resultados aqui do Log Produzir, os investimentos no setor de logística para garantir aí o escoamento da produção dentro desse sistema rodoferroviário, tendo inclusive o Porto Seco na cidade de Anápolis, onde nós tivemos a implantação desse distrito agroindustrial em Goiás. Correta, portanto, a alternativa C de casa. Tem ainda a alternativa D. Os estímulos dos governos estaduais voltaram-se para o desenvolvimento da agroindústria por meio, por exemplo, do amplo investimento em rodovias municipais para o escoamento da produção. Por isso, atualmente, o Parque Industrial de Goiás é pouco diversificado. Nada disso. O Parque Industrial de Goiás é bastante diversificado. Nós temos, por exemplo, um grande polo de produção de remédios genéricos no Brasil, instalado no estado de Goiás. Letra E, a despeito dos bons resultados dos programas estaduais de estímulo à industrialização, fomentar e produzir, os índices de industrialização do estado não apresentaram alterações significativas. Incorreta. Esses programas estaduais que visavam estimular o desenvolvimento da produção industrial no estado acabaram contribuindo. Tanto o Fomentar, lançado lá no governo de Iris Rezende, durante a década de 80, quanto o Produzir, contribuíram para a diversificação da produção industrial, atraindo investimentos mediante incentivos fiscais concedidos pelo governo de Goiás. Muito bem, pessoal, a felicidade vai te achar quando você parar de se esconder. Então, continue estudando, continua com foco, com determinação. Leva a sério os seus estudos, porque aí está o seu futuro. A sua dedicação vai ser recompensada brevemente. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Valeu, pessoal! Clique lá